Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 11 e versículo de número 12, que diz assim: No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Por esta palavra aqui nós vamos observar, irmãos, que Jesus, ele amaldiçoou a figueira. A figueira, ela só tinha a aparência que estava frutificando. Mas quando Jesus, ele se aproxima para ver se tinha algum fruto nela, não havia fruto nenhum. Só havia folhas. Ou seja, aquela figueira só tinha aparências. Deus não te chamou para você andar somente por aparência. Deus não te chamou para parecer que você tem fruto, para parecer que você é um cristão, para parecer que você é um servo de Deus, não. O Senhor está te chamando, decantaramandaráia, a dar frutos verdadeiros, a verdadeiramente ter frutos na sua vida e não somente aparência. A figueira, irmãos, no processo natural, ela começa primeiramente a dar os frutos e depois as folhas começam a acontecer. Começa o início do processo de frutificação primeiro, para depois vir as folhas. Ou seja, Jesus, ao chegar naquela figueira, ele esperava ver frutos, porque se tinha folhas, automaticamente teria que ter frutos. Mas a vida, irmãos, é assim mesmo. Quando olhamos para a vida de muitos cristãos, nós observamos isso. Tem gente que tem aparência. Tem gente que parece, mas tem gente que não é. Tem gente que quando você fala assim, deixa eu me aproximar para ver se tem algum fruto, não tem, só tem aparência, só tem folha. E Jesus, quando vê aquilo, irmão, Jesus amaldiçoou aquela figueira. Aí você pode dizer, por que Jesus amaldiçoou a figueira? Se não era tempo de figo, é porque ela tinha aparência. Mesmo fora do tempo, ela estava com aparência que tinha figos. É por isso que nós temos que ter cuidado com a aparência. É por isso que nós não podemos nos enganar com a aparência. Deira mandaraia. Quando Deus manda o profeta Samuel ir até a casa de Jessé, você vai observar que até o profeta Samuel, ele pensa que o novo rei de Israel estava diante dos olhos dele. Quando ele viu ali os irmãos de Davi, que tinham porte de rei, aparência de rei. Mas Deus, ele chega a dizer para o profeta Samuel que Deus não trabalha com aparência. Que Deus não trabalha com aquilo ramandaracantaramandarai que parece. Deiraiasturamandarai. E é isso que Deus está dizendo para você. Eu não trabalho com aparência, mas eu trabalho verdadeiramente com quem dá frutos. Eu trabalho verdadeiramente com quem tem um coração, aleluia, segundo o meu coração. Irmãos, aparência tem muita gente que tem. É por isso que nós vamos ver muitas vezes, irmãos, Deus destacando gente que ninguém destacaria. Deus escolhendo gente que ninguém escolheria. E às vezes nós olhamos e nos indagamos, Senhor, por que o Senhor não escolheu Eliabe? Por que o Senhor não escolheu Samar? Os irmãos de Davi, eles tinham aparência. Como essa figueira, que essa figueira tinha aparência de que tinha frutos. Porque se tinha folhas dela, é porque tinha frutos, como eu falei para vocês. Porque só tinha folhas quando aparecia o início do processo de frutificação. Então era para verdadeiramente, irmãos, ter naquela figueira frutos. Só que não tinha, só tinha aparência. Era como a vida dos irmãos de Davi, eles tinham aparência, mas não tinham aquilo que Deus queria deles, que era um coração segundo o coração de Deus. Declare comigo, eu não quero ter aparência, eu quero ter frutos. Eu não quero ter aparências, eu quero ter frutos. Você vai observar que Deus vai escolher muitas coisas loucas e desprezíveis nesse mundo, pois é. Pessoas que ninguém escolheriam. Pessoas que não tinham aparência, mas Deus resolveu escolher. Pessoas que não tinham como ser escolhido pelos homens e Deus foi lá e escolheu. Porque Deus não trabalha, irmãos, com aquilo que a gente vê. Deus não trabalha com aquilo que parece, Deus trabalha com aquilo que é. Por isso que quando Deus também te trouxer revelações sobre algumas coisas,
Não olhe pela aparência das pessoas, porque às vezes Deus revela algumas coisas pra gente e a gente fica sem querer acreditar porque nós olhamos pela aparência. Fique sempre com a revelação de Deus. Peça testificação, pergunte a Deus se foi Deus realmente que Ele mostrou. E se Deus lhe testificar, fique com aquilo que Deus lhe mostrou. Não fique com aquilo que as pessoas parecem. Porque tem gente, irmãos, que verdadeiramente tem aparência, mas não tem essência. Tem gente que verdadeiramente é religioso. Não teve um verdadeiro encontro com Cristo. Não teve um verdadeiro encontro com Deus. Os religiosos, eles tinham aparência, mas não tinham frutos. E quando Deus, irmãos, escolhe muitos que ninguém dá nada, é porque Ele não trabalha com aparência. É como eu falei da casa de Davi. Na casa de Davi, os irmãos de Davi tinham mais porte de rei do que o próprio Davi. O pai de Davi vai chegar a não convidar Davi para aquela reunião. E quando o profeta Samuel pergunta se acabaram os filhos de Jessé, Jessé diz assim: ainda tem o mais moço, está apacentando as ovelhas, o menor da casa. Nem Jessé acreditava que Davi poderia ser escolhido. Foi por isso que Davi não foi convidado para aquela reunião. Então nós observamos, irmãos, que Deus não trabalha com aparência. Quando Davi chega, Deus disse o que para Samuel? É esse ungiu. Não deu nem tempo de Samuel perguntar, porque Deus já foi testificando. É esse aí mesmo. Porque Deus não trabalha com figueira folhosa, aramandaraia. Deus não trabalha com gente que parece. Deus não só trabalha com gente, irmãos, que às vezes, aleluia, tem um pai pastor, uma mãe missionária. Não, irmãos. Deus usa às vezes quem ninguém dá nada. Nós olhamos para a história também da prostituta Raabe. Ela era uma prostituta e Deus pega esta mulher. Deus limpa a história desta mulher e faz com que ela participe da genealogia do Messias. Deus escolhe quem ninguém escolheria. Deus pega a Ruth, uma moabita, e faz com que, aleluia, ela venha se casar com Boaz. Teve a vida dela toda restaurada e ela também participou da genealogia do Messias. Então nós observamos, irmãos, que Deus pega quem ninguém dá nada. Deus não trabalha com aparência. Os homens trabalham com aparência. Os homens trabalham com posição. Os homens trabalham com conta bancária, é verdade. Os homens escolhem aqueles que eles olham e veem, aleluia, não a presença de Deus, mas que muitas vezes eles olham e veem a condição financeira, e veem a formação acadêmica. Aí os homens vão lá e escolhem. Hoje em dia, dificilmente, irmãos, a gente vai ver mais pessoas buscando para levantar alguém para alguma coisa, para um obreiro, para uma missionária. Não, as pessoas olham a aparência e vão lá e ungem. Ainda existe os remanescentes, sim, que ainda oram. Mas tem muita gente, irmãos, que não, que valoriza a formação acadêmica, que valoriza o emprego que a pessoa tem, o porte que a pessoa tem, a condição financeira. Só que Deus não trabalha com árvore folhosa, ramandará, cantaramandaraia. Deus não trabalha com figueira folhosa. Deus não trabalha com Samar. Deus não trabalha com Eliabe. Deus trabalha com Davi, de cantaramandaraia. Deus trabalha não com figueira que tem aparência, mas com figueira que tem fruto. O Senhor nos chamou para darmos frutos, aramandaraia, e não para sermos como muitos que têm aparência, mas não têm presença, mas não têm a essência de Cristo. Irmãos, terrível coisa é ser escolha dos homens. Não queira ser escolha dos homens. Eu sei que não é fácil diante da sociedade que a gente está vivendo, diante de muitas pessoas que escolhem pela aparência, você ser escolhido por Deus. Por quê? Porque quando você é escolhido por Deus, você é humilhado, você passa por lutas, você passa por adversidades, as pessoas te rejeitam. Mas quando chega o tempo de Deus te honrar, Ele te honra. E eu vou te dizer algo da parte dos céus: é melhor ser escolha de Deus do que ser a dos homens. Porque muitos irmãos que estão aí somente as figueiras folhosas, sem ter frutos, naquele grande dia serão lançados fora, serão lançados no lugar de maldição. Porque essa figueira aqui foi amaldiçoada, decantaramandará, e Jesus disse: nunca mais ninguém coma fruto de ti. Aquela figueira secou, deira mandarai até a raiz. Então isso é muito preocupante, você ter aparência por causa de um cargo, você ter aparência por causa de uma posição, mas não ter a presença. Declare comigo: eu vou valorizar mais a presença do meu Deus, eu quero ser escolha dele, não dos homens. Eu vou valorizar mais a presença do meu Deus, eu quero ser escolha dele, não dos homens. Irmãos, quando nós somos escolhas de Deus é diferente. Quando Deus escolhe a mim e a você é diferente. Não queira ser somente uma figueira que tem aparência, mas que não tem essência, que não tem frutos, aleluia. Porque às vezes, irmãos, a figueira pode nem ter aparência, mas ela pode ter frutos. Davi não tinha aparência de rei, mas ele era escolhido por Deus. Tem pessoas que estão desprezando, irmãos, aqueles que vão dar frutos, e estão abraçando as figueiras folhosas.
Só que Deus, ele diz para você não se entristeça, porque no reino dos céus é diferente daqui da terra. Deus é quem lhe escolhe, Deus é quem lhe destaca, não importa onde você esteja. Davi estava lá, ó, de trás das malhadas, cuidando das ovelhas de seu pai. Davi estava esquecido pelo pai, pelos irmãos, talvez pela sociedade, mas por Deus ele não estava. Deus sabia o lugar certo de encontrar Davi. Você não precisa querer pedir oportunidades, você não precisa querer se destacar, mas Deus diz para você, Ramandaraia, que foi ele quem te escolheu. E a partir do momento que Deus nos escolhe, e a partir do momento que Deus nos separa, e a partir do momento que Deus está na minha e na sua vida, nós não precisamos nos preocupar com nada. Sabe por quê? Porque quando chega o momento certo, Deus, ele faz com que, aleluia, o nosso nome seja mencionado. Ele faz com que a gente aceite onde ele prometeu. Ele faz com que nossos frutos sejam reconhecidos. Ele faz com que as pessoas olhem e digam, não, ali não é figueira folhosa, ali é figueira que dá fruto. A melhor coisa que tem, irmãos, é sermos abençoados por Deus. Não se engane não, muitos que hoje estão nos holofotes, muitos que hoje têm aparência, muitos que hoje não vivem o que pregam, não vivem o que cantam, não vivem o verdadeiro evangelho, mas estão aí como figueiras folhosas, secarão. Muitos vão começar a secar, não se assuste. Quando você começar a ver muitas notícias de muitas figueiras que só tem folhas e não tem fruto secando. Jesus está voltando, irmãos, e quem for engano vai começar a cair. Quem for engano, Deus vai começar a mostrar. Quem estiver somente camuflado em muitas folhas e não tiver frutos, o próprio Jesus vai se aproximar, vai olhar. Porque Jesus fez isso com a figueira, ele se aproximou, ele olhou. E quando ele viu que a figueira não tinha frutos, ele amaldiçoou. Jesus está observando algumas pessoas. Ninguém engana Deus não, irmãos. Ninguém engana Deus com as suas folhas não, pode enganar quem quiser. Pode enganar pastor, missionário, gente que às vezes não está realmente com a vida no altar e acaba se enganando mesmo. Mas a Deus ninguém engana. Quando Deus, ele olha e ele diz assim, ó, eu vou tirar, ele tira. Quando ele diz assim, ó, eu vou limpar, ele limpa. Ele amaldiçoou. Jesus amaldiçoou a figueira. A figueira foi amaldiçoada, irmãos. Desde a raiz. Acabou. Secou. Não teve mais fruto. Então, em nome de Jesus, irmãos, queira verdadeiramente ter frutos. Não queira só ter aparência. Não queira ser reconhecido pelos homens e não ser conhecido nos céus. O mais importante é você ser conhecido nos céus. Ah, irmã, porque Deus disse que vai me honrar. Porque Deus disse que vai me abençoar. Mas eu não tenho ninguém que me ajude, irmã. Eu queria pedir ajuda. Não peça, irmãos. Não peça sem Deus te mandar. Desde que Deus saiba onde te encontrar. Desde que Jesus sabe o momento certo de lhe honrar. Davi estava cuidando lá das ovelhas, ó, ele estava esquecido, mas Deus não havia esquecido dele. Os homens esqueceram de Davi, mas Deus não esqueceu dele. Deus honrou a Davi tremendamente. Deus disse para você, eu tenho honra para sua vida, você não precisa se preocupar em se destacar, você não precisa se preocupar em que os homens te contemplem, em que os homens te vejam, não seja uma figueira somente folhosa, mas se preocupe em dar frutos, porque no momento certo, Jesus traz o destaque para a sua vida. Seja uma pessoa que tem frutos, não uma pessoa que somente tem aparência. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários que vamos orar por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, coloque também aqui nos comentários que nós vamos orar por sua vida. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, para te agradecer, Deus, por essa palavra. Obrigada, Pai. Oh, Deus, é bem verdade, meu Senhor, que tem momentos na nossa vida, meu Pai, que nós ficamos tristes, abatidos, porque a gente vê tantas coisas acontecendo, Pai. Às vezes, meu Deus amado, tantas pessoas que só têm aparência. Tem pessoas aqui que estão abatidas porque você está vendo pessoas que só têm aparência, tendo crescimento, pessoas que só têm aparência de crente, mas não vivem verdadeiramente o verdadeiro evangelho. E isso tem lhe abatido, tem lhe entristecido. E o Senhor está dizendo, não fique triste, só se preocupe em dar frutos, só se preocupe, aleluia, em ser uma figueira que tem frutos, porque vai chegar o dia em que o Senhor vai secar muitas figueiras que só tem aparência. Aramandará, cantaramandaraia. Não se preocupe se Deus diz que vai lhe abençoar, se Deus diz que vai lhe destacar, porque é Ele quem vai fazer no seu ministério, é Ele quem vai fazer na sua vida, é Ele quem vai fazer na sua história. Só se preocupe em estar na posição, só se preocupe em dar frutos, porque o restante quem faz é o Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor cure, liberte
acerte, restaure, anime, restitua, abra a porta de emprego, fecha a sepultura, desfaça os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas, os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história onde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles, dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários. Eu não conheço a necessidade, mas eu intercedo e te peço, Pai, que se for para a glória do teu nome, este milagre, essa resposta, esse sobrenatural venha acontecer, Pai. Traz assinatura, meu Deus amado, traz causa ganha, traz cura, libertação, restauração, restituição para a vida dos teus filhos, para a glória do teu nome. Assim eu te peço, meu Deus, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus diz para você, se preocupe em dar frutos, porque a recompensa e o resultado quem traz é Deus. Não seja somente alguém que tem aparência, mas seja alguém que tem frutos. Que Deus te abençoe. Se você crer, recebe essa palavra em nome de Jesus. Declare amém.